A história de Noé é uma das mais conhecidas de toda a Bíblia. É contada às crianças em livros ilustrados, lembrada em pregações, citada em canções e até mesmo usada em filmes e séries. Mas será que ainda compreendemos profundamente o que ela tem a dizer para nós, hoje, no século XXI? Será que enxergamos por trás do relato do dilúvio e da arca a poderosa lição espiritual que Jesus mesmo nos ensinou a não esquecer? Neste vídeo, queremos refletir juntos o que a história de Noé nos ensina para os dias atuais. O que Deus quer falar conosco hoje, através dela. O livro de Gênesis nos conta que, nos dias de Noé, a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra e que todo o pensamento do coração deles era continuamente mau. Gênesis 6:5. O mundo havia se corrompido, a tal ponto que Deus decidiu limpá-lo por meio do dilúvio. E mesmo assim, em meio a tanta escuridão, havia um homem justo, Noé, que andava com Deus. Essa é a primeira grande lição para nós. Mesmo que o mundo à nossa volta esteja mergulhado na maldade, mesmo que a sociedade esteja cheia de injustiça e pecado, ainda é possível andar com Deus. Noé não se deixou contaminar. Ele não seguiu a multidão. Ele permaneceu fiel. Ele ouviu a voz de Deus num tempo em que quase ninguém mais ouvia. Nos dias de hoje, olhamos ao redor e vemos cenas que não são muito diferentes. A violência, a corrupção, a mentira, a imoralidade estão em todos os lugares. Às vezes dá a impressão de que o mal venceu, de que não há mais esperança. As pessoas se afastam da verdade, rejeitam os valores eternos e cada um faz o que parece certo aos próprios olhos. Mas a história de Noé nos lembra, mesmo em tempos difíceis, Deus procura por aqueles que permanecem fiéis, por aqueles que andam com Ele. Você pode ser essa pessoa. Você pode ser alguém que decide ouvir a voz do Senhor em meio à gritaria do mundo. Quando Jesus falou sobre os últimos dias, ele disse algo muito importante. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37-39. Aqui está a segunda grande lição. Jesus nos alertou que o mundo nos tempos finais estaria novamente distraído, alheio à verdade, despreparado para o juízo de Deus. E por isso, precisamos estar atentos. Precisamos estar na arca espiritual que Ele preparou para nós. Nos tempos de Noé, muitos riram dele, zombaram da sua fé, chamaram-no de louco por construir um barco gigantesco em terra seca. Mas Noé não se importou com as opiniões da multidão. Ele confiou no que Deus disse, mesmo quando parecia improvável ou ilógico. Quantas vezes hoje também somos tentados a desistir da nossa fé porque parece que ninguém mais acredita? Quantas vezes ouvimos vozes dizendo que é inútil obedecer a Deus? Mas Noé nos mostra, a fé verdadeira não depende do que os outros pensam. A fé verdadeira confia no que Deus disse, mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. Noé também nos ensina sobre obediência imediata e completa. Ele não discutiu com Deus, não tentou mudar o plano, não enrolou para começar a obra. Ele se levantou e trabalhou, dia após dia, semana após semana, ano após ano, sob o sol e sob a chuva, cortando madeira, martelando vigas, reunindo animais, suportando críticas. Ele não apenas acreditava em Deus, ele agia de acordo com essa fé. Hoje também é assim. Não basta apenas dizer que acreditamos. Precisamos viver de forma coerente com a nossa fé. Como diz Tiago 2,17, a fé sem obras é morta. E por fim, nesse início da história, aprendemos que a arca era um refúgio, não apenas para Noé, mas para toda a sua família e para os animais que Deus quis salvar. Naquele tempo, a arca foi a única esperança de salvação em meio ao dilúvio. Hoje, Jesus é a nossa arca. Ele é o único caminho para escapar do juízo que virá sobre o mundo.
Em João 10:9, ele disse: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salva-se-á. Assim como só havia uma porta para entrar na arca, só há um caminho para a salvação: Jesus Cristo. Então, quando você olhar para a história de Noé, não veja apenas como um conto antigo, uma fábula para crianças ou uma lenda distante. Veja como um espelho dos tempos atuais. O mundo ainda está corrompido. As pessoas ainda zombam da fé. O juízo de Deus ainda está prometido. Mas também há esperança. Há uma arca, e todos que entrarem por ela serão salvos. No próximo bloco, vamos continuar essa reflexão, entrando mais fundo na construção da arca e no significado espiritual de cada detalhe para nós hoje. Noé não apenas ouviu a voz de Deus, ele obedeceu. Essa é uma diferença enorme e, para nós, uma lição indispensável nos dias de hoje. É fácil ouvir uma mensagem bonita, se emocionar numa pregação, se inspirar com uma música ou um versículo e depois continuar a viver como antes. Noé não fez isso. Ele se levantou. Mesmo sem entender todos os detalhes, mesmo sem saber exatamente quando viria a chuva, mesmo sem ver sequer uma nuvem no céu, e começou a construir a arca. Imagine como deve ter sido para ele. Um homem justo, mas vivendo em uma geração corrupta. Alguém que já era visto como diferente e agora ainda mais estranho por estar construindo um gigantesco barco em pleno campo, em um lugar onde talvez nunca nem tivesse chovido como se prometia. As pessoas o chamavam de louco. Riam dele, duvidavam dele. Isso aconteceu por anos. Décadas inteiras de zombarias, de olhares de desprezo, de palavras cruéis, e mesmo assim ele continuava a trabalhar. Essa é a fé que constrói. Uma fé paciente. Uma fé que não depende de resultados imediatos, que não desanima quando os frutos não aparecem na mesma hora. Hoje, vivemos em um mundo que valoriza a pressa. Queremos tudo para agora. Queremos orar hoje e colher amanhã. Queremos pedir e receber em minutos. Mas a fé verdadeira é perseverante. Como disse o apóstolo Paulo, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Essa foi a certeza de Noé, que, mesmo sem ver os sinais ainda, ele estava fazendo exatamente o que Deus queria. Outro detalhe que nos chama a atenção é que Noé não construiu a arca sozinho. Ele envolveu a família. Seus filhos ajudaram, suas noras estavam lá, sua esposa também fazia parte daquela missão. Isso nos lembra da importância de trazer a nossa casa para perto de Deus, de envolver aqueles que amamos nos propósitos do Senhor. Não basta apenas você ser salvo, você pode ser um instrumento para que sua família entre na arca também. Josué disse: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse também deve ser o nosso clamor. Cada pedaço de madeira, cada pilar, cada corda, cada vela costurada pelas mulheres da família era um símbolo de obediência. Para cada martelada havia uma declaração silenciosa: Eu creio. A arca não se ergueu sozinha. Foi preciso esforço, dedicação, suor e lágrimas. Hoje nós também estamos construindo algo. Estamos construindo nossa fé, nossa vida espiritual, nossa salvação. Jesus disse que deveríamos edificar nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia, para que ela resistisse às tempestades. E isso exige trabalho constante, vigilância, renúncia, disciplina. Enquanto Noé construía, o mundo continuava a viver como se nada fosse acontecer. As pessoas continuavam a se casar, a negociar, a pecar. A vida seguia aparentemente normal. É assim também hoje. O mundo não percebe a urgência espiritual que vivemos. Muitos ainda zombam dos cristãos, ainda ridicularizam quem escolhe seguir a palavra de Deus. Mas isso não pode nos deter. Precisamos continuar construindo nossa arca espiritual. Um dia de cada vez. Um ato de fé de cada vez. E a arca também nos fala de preparação. O dilúvio não aconteceu de repente. Deus avisou com antecedência.
Ele avisou para que as pessoas tivessem tempo de se arrependerem, para que pudessem escolher se entrariam ou não na arca. Hoje também estamos em um tempo de preparação. Não sabemos quando Jesus voltará, mas Ele mesmo nos alertou para estarmos sempre prontos. Ele disse: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Cada escolha que fazemos hoje importa. Cada decisão que tomamos hoje é um passo rumo à nossa salvação ou à perdição. A construção da arca durou anos. Não foi fácil, não foi rápido, não foi sem dor, mas ela ficou pronta. E quando ficou pronta, o tempo chegou. Isso nos ensina a confiar que Deus tem o controle do tempo certo para tudo. Às vezes nos sentimos cansados, desanimados, pensando que nada muda. Mas continue martelando a sua fé. Continue ajustando as suas vigas espirituais. Continue costurando as velas do seu coração, porque o dia vai chegar. Quando a arca ficou pronta, Noé podia olhar para aquela gigantesca embarcação e ver nela mais do que madeira, piche e cordas. Ele via ali a graça de Deus. Ele via ali a promessa do Senhor de salvar aqueles que o buscassem. Ele via ali a esperança de um novo começo. Hoje, também precisamos olhar para Jesus e ver nele a nossa arca, nossa salvação, nossa única esperança de escapar do juízo que virá sobre a terra. Depois de anos de trabalho árduo, a arca finalmente ficou pronta. A estrutura colossal de madeira se erguia no meio da planície como um testemunho vivo da fé e obediência de Noé. Os curiosos continuavam a rir. Alguns, talvez, começavam a se perguntar se havia alguma verdade no que aquele velho pregava. Mas ninguém, além de sua família, decidiu entrar na arca. E então, algo extraordinário começou a acontecer. Os animais começaram a vir. A Bíblia diz que Deus mesmo enviou para Noé casais de cada espécie, macho e fêmea, para que fossem preservados dentro da arca. Imagine aquela cena. Leões majestosos caminhando lado a lado, elefantes levantando poeira com seus passos pesados, girafas se curvando para caber pela entrada, pássaros coloridos enchendo o ar com seu canto, serpentes deslizando silenciosas. Tudo isso organizado, sem caos, sem ataques, sem disputas. Como isso foi possível? A resposta é simples: a soberania de Deus. Esta parte da história nos lembra de algo que muitas vezes esquecemos. Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo os detalhes que nos parecem impossíveis, Ele pode organizar. Nos nossos dias, costumamos nos preocupar com tudo: como vamos conseguir, de onde virá a provisão, como as coisas vão se encaixar. Mas a história de Noé nos ensina a confiar. Se Ele chamou, Ele vai prover. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele deu a missão, Ele também dará os recursos. Os animais chegaram sem que Noé precisasse caçá-los ou capturá-los. Eles vieram porque Deus os trouxe. Isso também nos fala sobre como não precisamos lutar por tudo sozinhos. É claro que há trabalho para nós. Noé precisou construir a arca, mas os milagres pertencem a Deus. Há portas que só Ele pode abrir. Há corações que só Ele pode tocar. Há resultados que só Ele pode produzir. E por isso devemos trabalhar com fé, mas também descansar na soberania do Senhor. Os animais também nos ensinam outra lição importante. Deus valoriza a vida. Em meio ao juízo do dilúvio, Ele não se esqueceu de preservar as espécies. Ele pensou no futuro, no equilíbrio da criação. E isso nos chama a atenção para como nós cuidamos hoje da vida ao nosso redor. Como tratamos a natureza? Como cuidamos dos recursos que Ele nos deu? Como respeitamos a vida dos outros seres que Ele criou? Em um tempo em que a destruição ambiental é um dos grandes problemas da humanidade, a história de Noé ecoa como um lembrete. A criação é de Deus, e nós somos apenas administradores dela. Enquanto os animais entravam na arca, talvez alguns espectadores se calassem por um momento. Era impossível não perceber que algo sobrenatural estava acontecendo. Talvez alguns tenham se sentido tentados a mudar de ideia,
mas ninguém mais entrou. Isso também nos fala do perigo de deixar para depois a decisão de entrar na arca. Muitas pessoas hoje vivem como se tivessem todo o tempo do mundo. Adiam a decisão de seguir Jesus. Dizem, mais tarde eu mudo, quando estiver velho eu me converto. Agora não é a hora. Mas a história mostra que chega um momento em que a porta se fecha. Os animais estavam prontos, a família de Noé estava pronta. Tudo estava preparado para o cumprimento da promessa. Mas a multidão continuava fora, cega para a verdade, surda à voz de Deus. Assim também hoje muitos continuam indiferentes, continuam zombando da fé, vivendo como se nada estivesse para acontecer. E isso é exatamente o que Jesus alertou quando disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé. As pessoas continuariam a comer, beber, se casar, sem perceber que o fim estava próximo. Por isso precisamos estar prontos agora, não amanhã, não depois, agora. A arca estava aberta por tempo suficiente para que todos os que quisessem pudessem entrar. Hoje, a porta da salvação continua aberta para todos. Não importa quem você é, não importa o que você já fez, não importa quantos erros você carrega. A arca está pronta para receber você também. Jesus é a nossa arca, e ele ainda diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. No próximo bloco, vamos refletir juntos sobre o início do dilúvio, o juízo de Deus, o choro daqueles que ficaram do lado de fora e a segurança daqueles que estavam dentro da arca. A porta da arca se fechou. A Bíblia diz que foi o próprio Senhor quem a fechou por fora. E então, o silêncio deu lugar ao som das primeiras gotas pesadas de chuva. Pouco a pouco, a água começou a encharcar o chão, encher os rios, inundar as ruas. O céu escureceu. O vento uivava. Fontes subterrâneas se abriram e a água subia cada vez mais rápido. Para aqueles que estavam fora da arca, deve ter sido um choque. Até então riam, zombavam, diziam que Noé era louco, mas agora viam a realidade diante de seus olhos. Imagine aquela cena. Multidões correndo, tentando escalar morros, subindo em árvores, buscando abrigo nas casas mais altas. Mas nada os salvava. As águas subiam sem parar. E diante da arca, muitos batiam nas tábuas grossas de madeira, gritando por ajuda, suplicando para entrar. Mas já era tarde demais. Deus mesmo havia fechado a porta e ninguém mais poderia abrir. O tempo da graça havia passado. Essa parte da história é talvez a mais difícil de aceitar para nós hoje. Fala do juízo de Deus. E sim, o juízo virá. Muitas vezes preferimos pensar apenas no amor de Deus. E Ele é amor, sem dúvida, mas também é justo, também é santo, e não tolera para sempre o pecado. Por isso, Jesus nos alertou a respeito dos últimos dias. Ele disse que seria como nos dias de Noé. Muitos estariam distraídos, vivendo como se nada estivesse para acontecer, mas o juízo virá. E aqui está a grande lição para nós. A salvação não será para quem apenas ouviu falar, mas para quem entrou na arca. Hoje há muitos que conhecem a história de Jesus, muitos que frequentam igrejas, ouvem pregações, até mesmo respeitam os princípios da fé, mas ainda não tomaram a decisão de entrar na arca espiritual. Ainda não entregaram o coração completamente ao Salvador. Ainda vivem com um pé dentro e outro fora. E isso é perigoso, porque quando a porta se fechar, não haverá mais tempo. Dentro da arca, porém, havia segurança. Mesmo quando o vento soprava forte, mesmo quando as ondas batiam, mesmo quando a escuridão parecia interminável, a família de Noé e os animais estavam seguros. Lá fora havia gritos, havia desespero, havia morte. Mas lá dentro havia paz. Essa é a diferença entre estar ou não em Cristo. Não significa que não teremos lutas ou dificuldades, mas significa que estaremos seguros em sua graça, mesmo quando o mundo desmorona.
É importante perceber que foi Deus quem fechou a porta da arca. Isso mostra que é Ele quem define quando o tempo da graça termina. Hoje, ainda estamos vivendo sob essa graça. Ainda há tempo para entrar, ainda há lugar na arca para você. Mas um dia, essa porta se fechará e não será mais possível decidir. Nos dias atuais, vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Adiamos decisões espirituais, preferimos focar em outras coisas. Mas a história de Noé ecoa como um alerta. Não há nada mais urgente do que estar preparado para a eternidade. Não há conquista, prazer ou bem material neste mundo que valha mais do que a salvação da nossa alma. Dentro da arca, cada dia era um exercício de confiança. Não havia janelas para ver o que acontecia lá fora. Não havia garantia de quando tudo aquilo terminaria. Era preciso esperar, pacientemente, até que Deus dissesse que era hora de sair. Essa é outra lição preciosa para nós. Muitas vezes queremos que tudo aconteça no nosso tempo. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas. Mas o caminho de Deus é diferente. É um caminho de fé e espera. Enquanto a arca flutuava sobre as águas do juízo, lá dentro, Noé podia descansar, sabendo que estava exatamente onde precisava estar. Assim também devemos ser nós hoje. Mesmo que não entendamos todos os caminhos de Deus, mesmo que os ventos pareçam fortes demais, mesmo que as tempestades pareçam intermináveis, podemos ter paz, sabendo que estamos em Cristo, seguros nele. Depois de dias e noites intermináveis, depois de sentir o balanço das ondas e ouvir os ventos fortes açoitando a arca, a chuva cessou. O silêncio lá fora devia ser quase estranho, depois de tanto barulho. As águas pararam de subir, a correnteza acalmou. E pouco a pouco, lentamente, a água começou a recuar. A Bíblia nos conta que a arca repousou sobre o Monte Ararat. Esse é um momento cheio de significado para nós hoje. Deus sempre prepara um lugar firme para os que confiam nele. Sempre há um Monte Ararat depois do dilúvio. Imagine Noé e sua família olhando pela pequena abertura da arca e vendo finalmente pedaços de terra seca surgindo no horizonte. O cheiro da madeira molhada ainda impregnava o ar. Os animais, quietos, também esperavam ansiosos. Era hora de começar de novo. E essa é a grande verdade que a história de Noé nos lembra. Em Deus, sempre há um novo começo. Quantas vezes em nossa vida parece que tudo foi destruído, que nada sobrou, que não há mais esperança? Assim como a terra ficou coberta pelas águas, às vezes nossa vida parece coberta de dor, perda, fracasso. Mas Deus é especialista em recomeços. Ele nos dá uma nova chance. Ele seca as águas do passado. Ele nos leva a um novo terreno firme. Em Isaías 43:19, ele diz: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis. Para Noé, o tempo de espera foi essencial. Ele não saiu antes da hora, ele não forçou a porta. Ele aguardou pacientemente até que Deus dissesse: é hora de sair. Isso também nos ensina a confiar no tempo de Deus para cada recomeço. Às vezes queremos apressar as coisas, sair correndo da arca para conquistar logo a nova terra, mas se sairmos antes da hora, podemos afundar no lamaçal do nosso próprio plano. É melhor esperar pela orientação divina. A paciência é parte da fé. Quando a porta se abriu, a família inteira pôde finalmente respirar o ar fresco da nova terra. O chão ainda úmido, mas promissor. Os animais começaram a descer da arca um a um e espalharam-se por aquela nova criação. Era como se o mundo tivesse sido lavado e agora estivesse pronto para um novo capítulo da história humana. Isso nos mostra que, mesmo depois do juízo, há graça. Mesmo depois da tempestade, há calmaria. Deus não apenas nos livra do juízo, mas também nos dá uma nova vida para viver para Ele. Talvez hoje você esteja dentro da sua própria arca, esperando que a tempestade passe. Talvez esteja cansado de esperar, cansado do silêncio, cansado de não ver terra firme.
Mas lembre-se, Deus não esqueceu de Noé e ele também não se esqueceu de você. Gênesis 8:1 diz: "E lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais e de todo o gado que com ele estava na arca." O verbo lembrar aqui não significa que Deus havia esquecido antes, mas que ele decidiu agir no tempo certo. Da mesma forma, ele agirá na sua vida no tempo perfeito. Outra lição importante é que Deus não apenas salva para tirar do perigo, mas também salva para dar propósito. Noé não saiu da arca para continuar vivendo como antes. Ele saiu para ser o primeiro de uma nova geração, para honrar a Deus na nova terra. Assim também nós. Quando Jesus nos salva, não é apenas para nos livrar do inferno, mas para nos dar uma nova vida com propósito, para sermos luz neste mundo, para vivermos para a sua glória. E o mais lindo de tudo é que Deus selou essa nova fase com uma promessa: o arco-íris. Esse sinal no céu lembrava a todos que ele não destruiria mais a terra com um dilúvio. É a prova de que, mesmo sendo justo para julgar, ele também é misericordioso para perdoar. Até hoje, quando vemos um arco-íris no céu, podemos lembrar: a fidelidade de Deus nunca falha. Suas promessas continuam válidas. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. No próximo bloco, vamos refletir sobre o altar que Noé ergueu ao sair da arca, a importância da gratidão em cada novo começo e como podemos oferecer a Deus um sacrifício vivo com nossas vidas hoje. Quando Noé saiu da arca e pisou naquela terra úmida pela primeira vez, ele não correu para construir uma casa. Não correu para plantar ou organizar os animais. Não correu para cuidar das necessidades imediatas. A primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar. Ele reuniu pedras, madeira seca, preparou o fogo e sacrificou ao Senhor uma oferta de gratidão. Que cena poderosa! Depois de tudo o que havia passado, anos de trabalho, zombarias, tempestade, escuridão e espera, Noé reconheceu: se não fosse por Deus, ele e sua família não estariam ali. Essa é uma das maiores lições para nós hoje. A gratidão deve ser sempre a nossa primeira resposta à graça de Deus. Muitas vezes, quando passamos por dificuldades, oramos, clamamos, pedimos ajuda a Deus. Mas quando a tempestade passa, quando o perigo fica para trás, quando vemos a terra firme outra vez, quantas vezes nos esquecemos de agradecer? Quantas vezes corremos para cuidar das nossas coisas antes de parar para honrar a Deus? Noé nos ensina que tudo começa no altar. O altar de Noé era simples, feito de pedras, madeira e fogo. Não havia nada luxuoso nele. Mas o que realmente importava não eram as pedras, era o coração. O sacrifício era o símbolo de uma vida grata. Hoje, nós também não precisamos de altares de pedra. Deus quer altares no nosso coração. Quer que ofereçamos a Ele um sacrifício vivo, como Paulo escreveu aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O sacrifício vivo é a nossa vida diária entregue a Deus. É viver de forma santa, é buscar agradar ao Senhor em tudo o que fazemos, é usar cada novo começo como oportunidade para glorificá-lo. Não é algo para ser feito apenas num domingo ou apenas numa oração apressada. É um estilo de vida. É entender que não estamos aqui para nós mesmos, mas para Ele. Quando Deus olhou para o sacrifício de Noé, a Bíblia diz que ele sentiu o aroma suave e declarou que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Essa é outra lição. A adoração move o coração de Deus. Nossas orações, nossos louvores, nosso serviço, nossa obediência, tudo isso é como um perfume agradável diante dele. E ele responde à adoração com bênçãos e promessas. Na vida de Noé, o altar também representava um compromisso. Ele não só agradecia pelo que Deus tinha feito, mas também se comprometia a viver para ele dali em diante. Quando erguemos altares no coração, estamos dizendo: Senhor, tudo o que tenho é teu. Todo o meu futuro é teu. Minha família, meus bens,
meus sonhos, tudo é teu. É essa entrega que transforma vidas. Nos nossos dias, muitas pessoas vivem para si mesmas. Querem apenas acumular, conquistar, buscar prazeres. Esquecem-se de quem as criou, de quem lhes dá o fôlego de vida a cada manhã. Mas quem anda com Deus sabe que cada dia é um presente, cada respiração é uma graça. E por isso, a gratidão deve ser a nossa marca. E aqui vai uma última lição deste momento da história. O altar é também um testemunho. Os filhos de Noé viram aquele gesto. As noras viram. Os animais estavam ao redor. Toda a nova criação assistia àquela chama subindo. Era como um lembrete para todos. Foi Deus quem nos trouxe até aqui. Foi Ele quem nos salvou. É Ele quem merece toda a honra. Hoje, as pessoas ao nosso redor também estão olhando para nós. Será que veem em nossa vida um altar de adoração? Será que percebem que nossa gratidão não está só nos lábios, mas também nas atitudes? No próximo bloco, vamos meditar juntos sobre a promessa do arco-íris, a fidelidade eterna de Deus e como podemos viver confiantes em suas alianças nos tempos atuais. Depois do sacrifício de Noé, depois da fumaça suave subir ao céu como um sinal de gratidão e adoração, Deus falou com ele e com sua família. E naquele momento, Deus fez algo maravilhoso. Estabeleceu uma aliança e deu um sinal visível dessa promessa: o arco-íris. Gênesis 9:13 diz: "O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra." O arco-íris é um dos fenômenos mais belos da criação. Ele surge depois da chuva, quando os raios de sol atravessam as gotas de água suspensas no ar. E essa imagem é cheia de significado. Depois da tempestade, a luz sempre volta. Depois do juízo, a graça se revela. Depois das lágrimas, o sorriso retorna. Depois do medo, a esperança renasce. Essa é a marca de Deus. Ele nunca deixa o caos ser a palavra final. Sempre a redenção. A aliança de Deus com Noé não foi apenas com ele pessoalmente, mas com toda a humanidade. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E ainda hoje, milhares de anos depois, essa promessa continua de pé. Toda vez que olhamos para o céu e vemos um arco-íris, é como se Deus dissesse novamente: "Eu sou fiel, eu cumpro o que prometo." Essa é uma verdade que precisamos guardar no coração, especialmente em tempos de incerteza. Vivemos dias em que muitas promessas humanas falham. Pessoas nos decepcionam, governos mudam, situações fogem ao controle. Mas a fidelidade de Deus nunca muda. Ele não mente, ele não esquece, ele não falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O arco-íris também nos ensina algo importante. A graça de Deus vem antes mesmo que mereçamos. Afinal, as pessoas que nasceram depois do dilúvio não eram mais santas ou justas do que as que pereceram nas águas. Mas ainda assim, Deus decidiu dar ao mundo uma nova chance. Isso é graça, é favor imerecido. E hoje vivemos sob a mesma graça que Ele revelou plenamente em Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, Ele estabeleceu uma nova aliança com a humanidade, não apenas para proteger a criação do juízo temporário, mas para salvar as almas do juízo eterno. Assim como Noé foi salvo pela arca, nós somos salvos por Cristo. Ele é o nosso refúgio, a nossa esperança, a nossa segurança. Noé confiou na palavra de Deus antes de ver a chuva. Ele trabalhou anos acreditando em algo que ninguém mais acreditava. E no final, ele viu a promessa se cumprir. Da mesma forma, hoje nós também somos chamados a crer antes de ver, a confiar na fidelidade de Deus mesmo quando tudo parece escuro, a nos lembrar que, depois da tempestade, sempre haverá um arco-íris. O arco-íris também tem 7 cores, e isso, para muitos estudiosos, representa a plenitude da obra de Deus. Nada fica incompleto, nada fica esquecido. O plano de Deus é perfeito em cada detalhe. Às vezes, só conseguimos enxergar as nuvens escuras, só sentimos o frio da chuva, mas Deus já está preparando a luz que virá depois.
Por isso, cada vez que você olhar para um arco-íris, lembre-se, Deus ainda está conosco. Ele ainda é fiel. Ele ainda cumpre suas promessas. Ele ainda oferece graça. Ele ainda nos chama para viver sobre a sua aliança. Não importa quão forte tenha sido a tempestade, o amor dele é mais forte. No próximo bloco, vamos refletir sobre a descendência de Noé, como as escolhas de uma geração afetam as próximas e como podemos deixar um legado de fé para o futuro. Quando a chuva cessou, as águas recuaram, a terra secou e o arco-íris brilhou no céu, Noé e sua família puderam respirar fundo e olhar ao redor. O mundo estava diante deles, pronto para um novo começo. E agora, a responsabilidade era deles. Não apenas de viverem para Deus naquele momento, mas também de plantarem as sementes da fé para as gerações que viriam depois. Porque tudo o que fazemos hoje deixa marcas no amanhã. Tudo o que escolhemos hoje molda o futuro dos que virão depois de nós. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Eles foram os patriarcas de povos inteiros. Seus descendentes espalharam-se por toda a terra. Cada um deles carregava consigo a memória do que Deus havia feito. E cada um deles, à sua maneira, escolheu que tipo de história queria escrever. É aqui que aprendemos mais uma lição poderosa para os nossos dias. A fé não termina conosco. Ela precisa ser passada adiante. Em Provérbios 22:6, lemos: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso é exatamente o que Noé fez com seus filhos. Durante os anos de zombaria e trabalho duro, durante a tempestade e a espera dentro da arca, ele deu um testemunho vivo de fé e obediência. Seus filhos viram isso. Suas noras viram isso. Seus netos herdariam a história. Porque a fé é melhor transmitida por exemplo do que por palavras. Hoje, muitos pais se perguntam por que seus filhos se afastam da fé. E a verdade é que, muitas vezes, falamos de Deus, mas não vivemos como se realmente acreditássemos nele. Damos mais atenção ao trabalho, ao dinheiro, ao sucesso, do que à nossa vida espiritual. Noé nos mostra que o maior presente que podemos dar aos nossos filhos e netos não é uma herança financeira, mas um legado de fé. Um exemplo de alguém que andou com Deus mesmo quando ninguém mais andava. É importante perceber também que cada geração faz suas próprias escolhas. Noé não podia escolher por seus filhos. Cão, infelizmente, tomou decisões erradas e deixou marcas ruins para sua descendência. Isso nos lembra de algo fundamental. Mesmo com um bom exemplo, cada um é responsável diante de Deus por suas próprias escolhas. Nossa missão é plantar as sementes, mas cada coração decide se vai deixar essas sementes germinarem. Nos tempos atuais, essa responsabilidade é ainda mais urgente. Vivemos em um mundo que valoriza coisas passageiras e despreza as coisas eternas. O coração das novas gerações é bombardeado por tantas vozes, tantas distrações, tantas tentações. E por isso, precisamos ser mais intencionais do que nunca em deixar um legado. Não podemos esperar que escolas, governos ou a mídia ensinem nossos filhos a andar com Deus. Essa missão é nossa. E não pense que isso só se aplica a quem tem filhos biológicos. Todos nós influenciamos alguém. Sobrinhos, afilhados, alunos, vizinhos, irmãos mais novos, todos observam o nosso testemunho. Cada um de nós pode ser um Noé para alguém. Alguém que mostra que, mesmo em um mundo corrompido, ainda é possível andar com Deus. Alguém que constrói uma arca espiritual onde outros possam se abrigar. Noé viveu de tal maneira que, milhares de anos depois, Jesus ainda o usou como exemplo quando falou sobre a necessidade de estarmos prontos para a sua vinda. Isso nos desafia a pensar: como seremos lembrados? Que história as próximas gerações contarão sobre nós? Que memórias nossos filhos guardarão de nós? Que valores nossos netos herdarão?
Noé não era perfeito, ele era humano. Cometeu erros também, mas a sua vida foi marcada por fé e obediência, e isso basta para que seu nome esteja entre os heróis da fé, em Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e preparou a arca para a salvação da sua família. Que a nossa vida também possa ser assim, um testemunho para os que virão depois, um farol que aponta para Cristo, uma semente que frutifica muito além do nosso tempo. No próximo bloco, vamos refletir sobre as falhas humanas de Noé após o dilúvio, como Deus ainda usa pessoas imperfeitas e como lidar com os nossos próprios erros na caminhada da fé. A história de Noé não termina com o arco-íris e a nova terra. A Bíblia não esconde que, mesmo depois de tudo, mesmo depois de ser salvo, mesmo depois de ser lembrado como um justo, Noé também falhou. Gênesis 9, 20 e 21 nos conta que Noé plantou uma vinha, colheu uvas, fez vinho e embriagou-se. Deitou-se em sua tenda e expôs-se de forma vergonhosa. Um homem que andou com Deus, que ouviu sua voz, que salvou sua família do dilúvio, ainda assim caiu em fraqueza humana. Essa é uma parte importante da história, porque nos lembra de que nenhum de nós é perfeito. Nenhum herói da fé, por mais piedoso que seja, é isento de erros. Todos nós carregamos fragilidades. Todos nós temos nossas áreas de luta. Todos nós, em algum momento, tropeçamos. E a graça de Deus é grande o suficiente para nos levantar quando caímos. Nos tempos de hoje, muitos pensam que andar com Deus significa ser impecável. Muitos até desanimam porque acham que não conseguem ser bons o bastante para Ele. Mas a história de Noé nos ensina que Deus não espera a perfeição. Ele espera um coração disposto. Ele não nos rejeita por causa das nossas falhas, mas nos chama a nos arrepender, a corrigir o caminho, a continuar andando com Ele. Depois do dilúvio, Noé poderia ter vivido para sempre como exemplo intocável. Mas a Bíblia não romantiza sua vida. Ela mostra sua humanidade. E isso é um alívio para nós. Porque todos nós, às vezes, erramos mesmo depois de conhecer a graça. Às vezes falamos o que não deveríamos. Às vezes deixamos a carne vencer o espírito, às vezes tomamos decisões erradas. Mas isso não apaga a obra que Deus fez em nós, nem anula as promessas dele. O que faz a diferença é o que fazemos depois da queda. Ficamos no chão ou escolhemos nos levantar? Nos afundamos na culpa ou corremos para a cruz em busca de perdão? A Bíblia diz em Provérbios 24:16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O justo não é aquele que nunca cai, é aquele que nunca desiste de levantar. Além disso, as consequências das nossas falhas afetam os outros. O erro de Noé naquela noite trouxe vergonha e divisão entre seus filhos. Cão zombou da nudez do pai e foi amaldiçoado por sua irreverência, enquanto Sem e Jafé cobriram seu pai com respeito. Essa parte da história também nos alerta. Nossas atitudes têm impacto naqueles que nos cercam. Nossas falhas podem ferir, mas nossas escolhas depois delas também podem inspirar reconciliação e cura. Nos tempos atuais, vemos líderes caindo, famílias sendo abaladas, ministérios sendo manchados, e muitos ficam confusos ou desanimados. Mas precisamos lembrar que só há um que é perfeito: Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é o único sem pecado. Ele é o único digno de plena confiança. Os homens podem falhar e falham, mas ele jamais falha. Por isso, quando errarmos, não nos escondamos dele. Corramos para ele. Reconheçamos nossas falhas. Confessamos nossos pecados e aceitemos o perdão que ele já conquistou por nós na cruz. Porque a caminhada cristã não é sobre nunca errar, é sobre nunca desistir. Noé nos ensina que mesmo justos precisam da graça. Mesmo os que andam com Deus há anos ainda dependem dele para cada passo. E isso nos mantém humildes, nos faz lembrar que não somos melhores que ninguém, que só estamos de pé porque ele nos sustenta. No próximo bloco, vamos refletir sobre como os dias de Noé apontam para o retorno de Cristo, o alerta que Jesus nos deu e como devemos viver preparados para o grande dia que está por vir.
Quando Jesus falou sobre sua segunda vinda, ele escolheu a história de Noé como exemplo. Em Mateus 24, 37 a 39, ele disse: "E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem." Essas palavras soam como um alerta, um convite à vigilância. Jesus está dizendo: olhem para a história de Noé e aprendam com ela. Nos dias de Noé, o povo vivia distraído, seguiam a vida normalmente. Planejavam festas, faziam negócios, construíam casas, casavam seus filhos. Tudo parecia normal. Mas eles não percebiam que o juízo estava prestes a cair. Quando perceberam, já era tarde demais. A porta da arca já estava fechada. E hoje não é muito diferente. Vivemos dias em que as pessoas estão mergulhadas em seus próprios interesses. Vivem para si mesmas, para seus prazeres, para suas conquistas. Poucos têm tempo para pensar nas coisas eternas. Poucos levam a sério o chamado de Deus para arrependimento e santidade. Poucos estão prontos para o grande dia. Mas Jesus foi claro. Assim como aconteceu nos dias de Noé, assim acontecerá novamente. A arca nos lembra que há apenas um caminho de salvação. Em toda a terra, só havia uma arca, só havia uma porta. E só quem entrou por aquela porta foi salvo. Hoje também, só há um caminho para escapar do juízo vindouro: Jesus Cristo. Ele disse: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." É por isso que Jesus nos chama a viver preparados. Ele disse: "Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor." Preparação não é algo que fazemos às pressas, no último instante. Preparação é um estilo de vida. É viver hoje como se Jesus voltasse esta noite. É andar com Ele, como Noé andou. É edificar a nossa vida sobre a rocha e não sobre a areia. Nos dias de Noé, a porta ficou aberta por muitos anos. A cada martelada na madeira era como se Noé dissesse: "Venham, ainda há tempo." Mas as pessoas não ligaram. Hoje a porta ainda está aberta. A graça de Deus ainda está disponível. O convite ainda ecoa: "Vinde a mim." Mas um dia a porta se fechará. Não sabemos quando. Por isso a hora de entrar na arca é agora. Também precisamos perceber que a volta de Cristo será repentina. O dilúvio não veio lentamente para dar tempo a todos, ele veio de repente. Assim também será no fim. Muitos não estarão prontos. Muitos ficarão para trás. Por isso a urgência. Por isso chamada vigilância. Os dias de Noé nos ensinam a não sermos enganados pela normalidade aparente das coisas. Só porque o céu está azul hoje, não significa que não choverá amanhã. Só porque o mundo continua girando, não significa que não há um dia marcado para o fim. O juízo virá. Mas para os que estão em Cristo, não há medo. Não há desespero, porque já estamos na arca, já estamos seguros. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa paz. Enquanto muitos correm sem rumo, nós olhamos para cima e dizemos: "Ora, vem, Senhor Jesus." No próximo bloco, vamos refletir sobre como podemos ser Noés em nossa geração, pregando, construindo, convidando outros para a arca e vivendo de modo que a luz de Cristo brilhe em nós. A história de Noé não é apenas um alerta para vivermos preparados. Ela também é um chamado para sermos instrumentos de Deus em nosso tempo. Em um mundo corrompido, Noé brilhou como uma luz solitária. Em um tempo de violência, maldade e indiferença, ele escolheu obedecer. Enquanto todos zombavam dele, ele perseverava, martelada após martelada, construindo a arca que salvaria sua família. Hoje, mais do que nunca, Deus procura homens e mulheres dispostos a serem Noés em sua geração. Em Filipenses 2,15, Paulo escreveu: "Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo.
Essa é exatamente a descrição de Noé, e deve ser a nossa também. Somos chamados a viver diferente, a sermos exemplos de integridade, fé e esperança, mesmo quando ninguém mais parece se importar com Deus. Ser um Noé hoje significa algumas coisas muito práticas. Primeiro, construir a arca espiritual todos os dias. Assim como ele trabalhou fielmente naquilo que Deus mandou, nós também precisamos edificar a nossa vida espiritual com disciplina, orando, estudando a palavra, congregando, servindo. Isso exige constância, exige paciência, exige coragem para continuar mesmo quando os outros não entendem. Segundo, pregar enquanto construímos. A Bíblia diz que Noé foi pregoeiro da justiça, em 2 Pedro 2,5. Ele não apenas construía a arca em silêncio, ele anunciava ao povo que o juízo estava chegando e que eles precisavam se arrepender. Assim também devemos ser nós. Não podemos guardar a mensagem só para nós. Precisamos falar, testemunhar, convidar outros a entrarem na arca de Cristo. Talvez zombem de nós, talvez não nos ouçam, mas a missão não é convencer, é anunciar. Terceiro, cuidar da nossa casa. Antes de salvar o mundo, Noé salvou a sua família. Ele viveu de tal forma que seus filhos confiaram nele e entraram na arca junto com ele. Muitas vezes nos preocupamos com tantas coisas fora de casa, mas descuidamos do lar. Se queremos ser Noés hoje, precisamos priorizar a fé dentro da nossa própria família, orar com nossos filhos, instruí-los na palavra, ser exemplo de santidade para eles. Ser um Noé hoje significa também não nos contaminarmos com a corrupção do mundo. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor porque andava com ele e era justo em sua geração. Em um mundo onde tudo parecia perdido, ele manteve sua integridade. Hoje, somos bombardeados por tentações, ideologias, modismos que tentam nos afastar de Deus. Mas, como Noé, precisamos permanecer firmes. E, finalmente, ser um Noé significa ter esperança. Ele trabalhou anos sem ver uma nuvem no céu, mas ele acreditava na promessa. Assim também nós, mesmo quando parece que nada muda, mesmo quando as pessoas zombam da nossa fé, mesmo quando o mal parece vencer, continuamos firmes, porque sabemos que Deus é fiel e a sua palavra se cumprirá. Não é fácil ser um Noé em uma geração que não quer ouvir a verdade. Mas lembre-se, Noé estava sozinho no meio de uma multidão, mas estava com Deus. E isso faz toda a diferença. É melhor estar com Deus e contra o mundo do que estar com o mundo e contra Deus. Hoje, Deus chama você para ser um Noé, para anunciar a salvação, para viver com integridade, para salvar a sua casa, para preparar a arca da fé em sua vida e convidar outros a entrarem. O mundo precisa de você, sua família precisa de você, sua geração precisa de você. No próximo bloco, vamos concluir essa jornada refletindo sobre a mensagem final da arca. A vitória da graça sobre o juízo, a fidelidade eterna de Deus e o convite que ainda ecoa para todos nós entrarem na arca que é Cristo. Chegamos ao fim dessa reflexão sobre a história de Noé. Uma história que começa com um mundo afundado na maldade e termina com um novo céu iluminado pelo arco-íris. Uma história de juízo, mas também de salvação. Uma história antiga, mas mais atual do que nunca. Porque ela nos fala de algo que todos nós precisamos entender. O coração de Deus ainda hoje bate por salvar. A Arca de Noé é um símbolo poderoso de Cristo. Ela era a única esperança em meio ao juízo. Quem estava dentro estava salvo. Quem ficou fora pereceu. Não havia outra alternativa, outro caminho, outro abrigo. Assim é Jesus. Ele é a Arca de Deus para nós. Ele é a porta aberta. Ele é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ele mesmo disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João 10:9. Por isso, a história de Noé é muito mais do que uma memória do passado, é um convite para o presente. Deus ainda está chamando, ainda há tempo, ainda há lugar na arca. A chuva ainda não começou, a porta ainda está aberta. Mas um dia ela se fechará. E só haverá duas condições possíveis, estar dentro ou fora. Essa história também nos lembra que o juízo de Deus é real. Muitos hoje zombam dessa ideia,
assim como zombavam de Noé. Acham que Deus nunca vai julgar o mundo. Acham que podem viver como querem, sem consequências. Mas a Bíblia diz claramente: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Atos 17, 31. Ele é amor, mas também é justo. Ele é misericordioso, mas também é santo. E por isso nos avisa antes. Por isso nos dá tempo para entrar. E ao mesmo tempo, essa história nos enche de esperança. Porque se o juízo é certo, a salvação também é certa para os que creem. Se as águas do dilúvio cobriram a terra, as promessas de Deus cobrem aqueles que o buscam. Ele não falha, ele não esquece, ele não mente, ele é fiel. Noé nos ensina que é possível ser diferente mesmo em tempos difíceis, que é possível andar com Deus mesmo quando ninguém mais quer, que é possível obedecer mesmo quando não entendemos tudo, que é possível construir a nossa vida sobre a rocha da fé e não sobre a areia das ilusões deste mundo. E a arca nos ensina que há segurança para quem está em Cristo, que não importa quão forte seja a tempestade, Ele é o nosso abrigo, que não importa quão alto subam as águas, Ele nos sustenta, que não importa quão escuro seja o céu, Ele é a nossa luz. Hoje, a voz do Senhor ainda ecoa: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Essa é a hora. Esse é o dia. Não espere a porta se fechar. Entre na arca hoje. Abrace a graça hoje. Entregue sua vida a Cristo hoje. E uma vez dentro, viva para convidar outros. Seja um Noé em sua casa, em sua escola, no seu trabalho. Não apenas se salve, mas ajude outros a se salvarem. Testemunhe, pregue, ore, sirva. Ame, porque ainda há lugar na arca. Ainda há tempo para outros entrarem. E quando a última trombeta soar, quando o céu se abrir e ele voltar, você estará seguro, guardado, redimido. Então você verá o verdadeiro arco-íris da glória e ouvirá a doce voz do Salvador dizendo: bem está, servo bom e fiel, entra no joso do teu Senhor. Mateus 25, 21. Que a história de Noé continue ecoando em nós, que ela nos desperte para a seriedade do juízo e para a beleza da graça, que ela nos motive a viver preparados e a chamar outros para dentro da arca, que ela nos lembre que, mesmo em meio à corrupção e ao caos, ainda há um Deus que salva, restaura e faz tudo novo. Hoje é dia de escolher, hoje é dia de entrar, hoje é dia de construir altares, convidar pessoas e preparar o coração para o encontro com Ele. A porta ainda está aberta e Jesus é a arca.